Hoje eu quero falar com você que tem andado ansioso, com medo do amanhã, com o coração pesado diante de tantas incertezas. Se você sente que está perdendo o controle, que está carregando mais peso do que pode suportar, eu quero te convidar a respirar fundo agora e ouvir com atenção o que Deus quer te dizer. Porque hoje o céu quer acalmar o seu coração. Vivemos tempos difíceis, incerteza sobre o trabalho, sobre o sustento da casa, sobre a saúde, sobre os relacionamentos, sobre o futuro. São tantas perguntas sem resposta que muitas vezes a alma grita no silêncio da madrugada. O coração aperta, os pensamentos aceleram, o sono desaparece e a gente começa a se afogar num mar invisível chamado ansiedade. É nesse lugar escuro e confuso que a palavra de Deus entra como luz e direção. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Sabe o que isso significa? Que Deus não está pedindo para você fingir que está tudo bem. Ele sabe que o mundo está difícil. Ele sabe o quanto a sua cabeça não para. Mas Ele está te chamando para um lugar de confiança. Ele está dizendo: filho, filha, entrega para mim, não carrega isso sozinho. A ansiedade nasce quando a gente tenta controlar aquilo que só Deus pode fazer. Quando tentamos resolver tudo com nossas próprias forças. Quando esquecemos que existe um Pai que cuida da gente. É como se disséssemos com atitudes: Deus, eu sei que o Senhor é poderoso, mas eu prefiro me desesperar. E Jesus, em Mateus capítulo 6, verso 34, nos dá um conselho que parece simples, mas que muda tudo. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. É como se Jesus estivesse dizendo: Ei, viva um dia de cada vez. Você não foi criado para carregar o peso do futuro. Cuide de hoje. Confie em mim para amanhã. Mas como fazer isso? Como descansar em Deus quando tudo ao nosso redor grita o contrário? Como não ter medo quando as contas não fecham? Quando o médico traz um diagnóstico difícil? Quando perdemos pessoas? Quando não temos certeza nem do próximo passo? A resposta está na presença de Deus. É no lugar de oração que a alma encontra paz. É quando você dobra os joelhos, mesmo sem palavras, que o céu desce até você. E mesmo que nada mude do lado de fora, algo poderoso muda dentro de você. A paz de Deus não é ausência de problemas, é presença no meio da dor. E é essa paz que nós vamos buscar agora. Eu te convido a orar comigo. Não importa onde você está. Se puder, feche os olhos, coloque a mão no coração e ore junto comigo. Senhor meu Deus, neste momento eu me coloco diante de Ti com o coração apertado. Eu não vou fingir que está tudo bem. Eu confesso que estou cansado, sobrecarregado, com medo do futuro, com a mente cheia de pensamentos que me fazem duvidar, temer e me sentir perdido. Mas mesmo assim eu escolho me voltar para Ti. Pai, a Tua palavra diz para não andarmos ansiosos, mas para colocarmos diante de Ti todas as nossas preocupações, com oração e súplica. E é isso que eu faço agora. Eu te apresento as minhas dores, as minhas incertezas, os meus medos, os meus dilemas. Eu coloco aos Teus pés aquilo que tem tirado a minha paz. Me ajuda a confiar em Ti. Me ajuda a descansar na Tua fidelidade. Eu sei que muitas vezes, Senhor, eu tentei resolver tudo com minhas próprias forças. Eu me cobrei, me desgastei, me frustrei. Mas agora eu reconheço, sem Ti eu não sou nada. Sem a Tua presença eu me perco. Então vem, Espírito Santo, me acalma. Toca no meu coração e derrama a Tua paz. Aquela paz que o mundo não entende. Aquela paz que não depende das circunstâncias.
Senhor, me ensina a viver um dia de cada vez. A tua palavra em Mateus diz para não me preocupar com o amanhã. Me ajuda a crer que o Senhor já está lá, que o que hoje me preocupa já está sendo cuidado por ti, que o amanhã pertence ao Senhor e que o meu papel é viver com fé e obediência no hoje. Eu oro também por todas as pessoas que estão ouvindo esta oração agora, pessoas que estão sentindo o peso da vida, da incerteza, da solidão, que elas sintam o teu abraço agora, que a presença do Senhor as envolva como um cobertor em noite fria, que elas saibam que não estão sozinhas, que há um Deus que vela por elas enquanto dormem, que as sustenta enquanto caminham e que as ama com um amor que não falha. Senhor, eu te entrego os meus planos, aquilo que eu gostaria que acontecesse, mas que ainda não aconteceu. Te entrego os meus sonhos e também os meus medos. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Me ajuda a entender que nem todo atraso é um não, que nem toda dor é o fim, que muitas vezes o Senhor está me ensinando, moldando, preparando algo melhor. Me ajuda a não comparar a minha vida com a dos outros, a não achar que estou atrasado, perdido, esquecido. Me lembra que o Senhor tem um tempo perfeito para tudo, que o relógio do céu nunca se atrasa, que os teus caminhos são mais altos do que os meus, e que mesmo quando eu não entendo, posso confiar. E se o medo voltar, se a angústia bater na porta, me ensina a parar e te buscar. Que a minha primeira reação não seja o desespero, mas a oração. Que antes de correr para as redes sociais, eu corra para o teu colo. Que antes de reclamar, eu louve. Que antes de desistir, eu lembre que o Senhor é especialista em virar páginas e escrever novos começos. Senhor, eu creio que este dia será diferente, porque eu escolho começar com o Senhor. Eu escolho entregar tudo. Eu escolho confiar, mesmo com lágrimas, mesmo sem respostas, mesmo sem forças, porque sei que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Que mesmo em meio ao caos, o teu Espírito me consola. Obrigado, Pai, porque mesmo em tempos incertos, o Senhor é certeza. Mesmo quando tudo muda, o Senhor permanece o mesmo. Mesmo quando tudo falha, o Senhor continua fiel. E é por isso que eu te entrego o meu hoje, o meu amanhã, o meu coração inteiro. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Quantas vezes você já parou no meio do dia, sentindo um aperto no peito, um nó na garganta e não conseguiu explicar de onde aquilo vinha? É como se uma nuvem invisível te seguisse, cobrindo o sol mesmo nos dias mais bonitos. Você acorda com aquela sensação de peso e vai dormir com a cabeça cheia de pensamentos que não te deixam descansar. É isso que a ansiedade faz. Ela não grita, ela sussurra. E os sussurros dela dizem: e se não der certo? E se você fracassar? E se tudo desmoronar? E o mais curioso é que muitas dessas coisas ainda nem aconteceram. São cenários montados na nossa mente. São histórias completas escritas em segundos por uma alma cansada, por um coração assustado. A ansiedade nos faz viver o amanhã com o sofrimento de hoje. E esse é o maior engano, porque o amanhã ainda não existe. Só existe o agora. Só existe esse momento em que você está ouvindo essas palavras e sentindo Deus falar com você. Mas eu quero te dizer uma verdade profunda, que pode mudar completamente sua perspectiva. Você não está sozinho nessa luta. Homens e mulheres de Deus que marcaram a história da fé também enfrentaram ansiedade, medo, desespero. O próprio Jesus, no Getsêmani, suou gotas de sangue em angústia. E mesmo sendo o Filho de Deus, ele clamou ao Pai em lágrimas. Isso nos ensina que sentir medo não é fraqueza espiritual, é humano, é real. E é nesse lugar que a graça de Deus se manifesta com mais poder. Davi, no Salmo 56, versículo 3, disse: quando estiver com medo, confiarei em ti.
Ele não disse se eu tiver medo. Ele disse quando. Isso mostra que até os valentes, os ungidos, os escolhidos, têm momentos de fragilidade. Mas também nos ensina o que fazer nesses momentos: confiar. Confiar em Deus não é fingir que nada está acontecendo. Confiar em Deus é olhar para o caos e dizer: mesmo assim, eu sei que Ele está no controle. É andar em direção ao desconhecido, acreditando que há uma mão invisível segurando a sua. É ter a certeza de que, mesmo quando tudo parece incerto, o amor de Deus é a única certeza que nunca falha. A ansiedade grita: você não vai conseguir. Mas Deus sussurra: eu sou contigo. O medo diz: vai dar tudo errado. Mas Deus responde: eu conheço os planos que tenho para você. A dúvida pergunta: e se você cair? Mas Deus afirma: mesmo que caia, eu te seguro. A Bíblia está cheia de promessas para tempos de aflição. Em Isaías 41, versículo 10, o Senhor diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Releia isso com calma. Deus não está te pedindo para ser forte sozinho. Ele está dizendo: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. E talvez agora mesmo você esteja dizendo: mas eu não consigo mais orar, eu não tenho mais forças. E tudo bem, porque a boa notícia é que Deus ouve até os seus silêncios. Ele entende as lágrimas, Ele interpreta os suspiros, Ele conhece os pedidos que você ainda nem foi capaz de formular. E Ele não se afasta por causa da sua fraqueza. Pelo contrário, é na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Muitas vezes a gente espera que Deus mude tudo ao nosso redor. Que Ele abra portas, que cure doenças, que resolva dívidas, que restaure relacionamentos. E Ele pode fazer tudo isso. Mas antes de mudar o cenário, Deus costuma mudar o coração. Porque mais importante do que viver um milagre é se tornar alguém que conhece o milagre da presença dele. E isso só acontece quando a gente aprende a confiar mesmo sem ver, a andar mesmo sem enxergar o caminho, a descansar mesmo no meio da tempestade. Sabe por que a ansiedade é tão destrutiva? Porque ela nos desconecta do presente. Ela rouba o que temos agora com medo do que talvez nunca aconteça. Mas Deus está presente no agora. É aqui, nesse instante, que Ele está te encontrando. É aqui, nesse momento, que Ele está dizendo: filho, respira, eu estou aqui, eu cuido de você. O inimigo quer que você acredite que tudo está perdido, que sua história acabou, que não existe saída. Mas Deus está dizendo: eu ainda estou escrevendo, eu ainda tenho planos, eu ainda sou o autor da sua vida. E se você acha que já esperou demais, que nada mudou, que suas orações foram ignoradas, escute isso. Os céus não estão em silêncio. O que Deus faz em silêncio, Ele revela em glória. Há batalhas sendo vencidas que você ainda não vê. Há portas sendo preparadas que você ainda não pode abrir. Há curas acontecendo em áreas que você nem percebeu que estavam doentes. Talvez o que você precisa agora não é de uma resposta imediata, mas de uma certeza sólida. Deus é fiel. E a fidelidade dele não depende do seu desempenho, da sua força, do seu mérito. Ela depende apenas de quem ele é. E ele é imutável. Ele é bom. Ele é presente. Ele é refúgio. Hoje, eu quero que você abrace essa verdade. Não com os braços, mas com a alma. Que você decida confiar, mesmo sem entender, mesmo sem sentir, mesmo sem ver. Porque fé não é sentir, é crer. E quando você crê, você descansa. É possível viver uma vida sem ansiedade? Talvez não totalmente, mas é possível vencer a ansiedade todos os dias, ao entregar cada pensamento ao controle de Deus. Ao acordar e dizer: Senhor, o que vier hoje, eu vou enfrentar contigo. Ao dormir e declarar: Senhor, nada fugiu do teu controle. Isso
é fé prática. Isso é relacionamento. Isso é dependência. Lembre-se de uma coisa importante. Você não foi feito para carregar o mundo nas costas. O seu papel não é ter todas as respostas, nem resolver todos os problemas. O seu papel é confiar. O seu papel é crer. O seu papel é permanecer em Deus, porque quem permanece nele, mesmo no deserto, floresce. E eu não sei qual é o seu deserto hoje. Pode ser o medo de não conseguir pagar as contas. Pode ser um diagnóstico difícil. Pode ser a ausência de alguém que partiu. Pode ser a rejeição, o abandono, a solidão. Mas eu sei de uma coisa: mesmo no deserto, há maná. Mesmo no vale, há consolo. Mesmo na dor, há propósito. Deus nunca desperdiça sofrimento. Ele transforma lágrimas em testemunhos. Você não precisa ser forte o tempo todo. Pode chorar, pode se sentir fraco, pode até dizer: Senhor, eu não aguento mais. Mas só não desista, porque Ele está te ouvindo. Ele está agindo. Ele está sustentando cada parte da sua vida. E quando você menos esperar, vai olhar para trás e entender: foi Deus o tempo todo. Então agora, com tudo isso no seu coração, feche os olhos por um instante e diga em silêncio: Senhor, eu entrego tudo a Ti. Porque quando você entrega, você alivia. Quando você confia, você descansa. Quando você ora, você conecta o seu coração à fonte de toda a paz. E é por isso que agora, depois de tudo isso que você ouviu, depois de tudo que seu coração sentiu, eu quero te convidar a permanecer aqui mais um pouco. Respire fundo e prepare-se para o fechamento desta mensagem. Porque ele não é apenas o final de um vídeo. É o começo de um novo posicionamento espiritual. É um convite para viver o hoje com fé e deixar o amanhã nas mãos do único que nunca falha. Se essa oração falou com você, respira fundo agora e diga: eu confio em Ti, Senhor. Deixe essa frase nos comentários como um ato de fé. Compartilhe essa oração com alguém que está passando por um momento difícil. Às vezes, uma simples palavra pode mudar um dia inteiro. E se você deseja continuar caminhando com a gente, recebendo orações, mensagens e palavras que fortalecem a fé, inscreva-se no canal e ative o sininho. Todos os dias estamos aqui para te lembrar: você não está só. Deus está com você. Que o Senhor te abençoe poderosamente e que hoje a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração.